Um louco? De Guy de Maupassant. Quando me contaram, sabe que Jacques Paré morreu numa casa de saúde? Um doloroso calafrio, um calafrio de medo e angústia me percorreu pelos ossos. E revi bruscamente, depois de tanto tempo, aquele corpulento e estranho louco, talvez maníaco inquietador, medonho mesmo. Era um homem de 40 anos, alto, magro, meio curvo, com olhos de alucinado. Olhos negros, tão negros que não se lhe distinguiam as pupilas, móveis, inquietas, enfermas e angustiantes. Aquele ser singular, perturbador que emanava, que lançava em redor de si um vago mal-estar da alma, do corpo, uma dessas incompreensíveis reações nervosas que fazem crer em influências sobrenaturais. Ele possuía um cestro aborrecido, a mania de esconder as mãos, porque jamais ele as deixava errar como nós fazemos sobre todos os objetos em cima das mesas. Jamais ele agarrava as coisas com aquele gesto familiar que todos temos. Jamais ele as conservava nuas, aquelas mãos ossudas, magras, algo febricitantes. Ele as afundava nos bolsos, sob as axilas ao cruzar os braços. Dizia que receava elas praticassem a sua revê algum gesto proibido, que cometesse alguma ação vergonhosa ou ridícula, caso as deixasses livres em seus movimentos. Quando era obrigado a serviços delas, para os usos comuns da vida, fazia-o por movimentos bruscos, rápidos, impulso dos braços, como se não lhes quisesse dar tempo de agir por si próprias, de fugirem à sua vontade e executarem todos os outros movimentos. À mesa, servia-se do copo, do garfo ou da faca tão rapidamente que nunca se tinha tempo de prever o que iria fazer antes que ele completasse o gesto. Então, certa noite tive a explicação da surpreendente doença de sua alma. Ele vinha passar de tempos em tempos algum dia comigo no campo, e naquela noite apareceu-me particularmente agitado. Uma tempestade desenhava-se no céu, abafado e negro, depois de um dia de calor atroz. Nenhum sopro de ar movia as folhas. Um calor de forno oprimia os rostos, fazendo os peitos ofegarem. Eu me sentia mal, agitado e desejava ir para a cama. Quando percebeu que me levantava para sair, Jacques Paré segurou-me pelos braços num gesto sobressaltado. « Oh, não! Fique mais um pouco! » exclamou. Fitei-o com surpresa e murmurei. Essa tempestade próxima abala-me os nervos. Ele gemeu, ou melhor, berrou. E a mim, então? Oh, fique, rogo-lhe, pois não posso estar sozinho. Pareceu-me desvairado. Perguntei-lhe. Que tem você? Perdeu a cabeça? Sim. Em alguns momentos, como em noites assim, noites plenas de eletricidade, eu tenho medo de mim mesmo. Não me compreende? É que eu sou dotado de um poder. Não, de uma potência, de uma força. Enfim, eu não sei explicar o que seja, mas existe em mim uma ação magnética tão extraordinária que me apavora, que me faz temer a mim mesmo, como lhe disse há pouco. E ao falar, sentia estranhos arrepios. Suas mãos vibravam ocultas por baixo do paletó. E eu mesmo me senti logo invadido de um temor confuso, poderoso, horrível. Tive vontade de partir, salvar-me, de nunca mais vê-lo, de jamais tornar a ver aqueles olhos errantes pousarem em mim e depois se afastarem, fixarem-se no teto à procura de algo, de algum canto sombrio onde se firmarem, como se ele quisesse ocultar também seu terrível olhar. Balbuciei a custo. Você nunca me disse isso. E ele retrucou. Quer que conte isso a qualquer um? Vamos, ouça. Esta noite não mais posso me calar.
E apraz-me realmente que você fique sabendo de tudo. Sim, até poderá socorrer-me se for preciso. O magnetismo. Sabem lá o que é? Não, ninguém o sabe. Todavia, o constatam. Reconhecem os próprios médicos que o praticam. Um dos mais ilustres, Charcot, professa. Então, sem dúvida, ele existe. Um homem, um ser, possui o poder terrível e incompreensível de adormecer com a força de sua vontade ou outro ser e durante o sono deste roubar-lhe o pensamento, ou melhor, sua alma. A alma, esse santuário, esse recesso do eu. A alma, esse segredo que o homem julga impenetrável. A alma, esse refúgio dos indecifráveis pensamentos de tudo que ocultamos, de tudo quanto amamos, de tudo que desejamos furtar aos olhos humanos. E ele a abre, viola, escancara, mostra em público. Não é isso atroz, criminoso, infame? Porque como se pode fazer tal coisa? Quem poderá sabê-lo? Tudo é mistério. Nós não nos comunicamos com as coisas senão por meio de nossos miseráveis sentidos, incompletos, frágeis, tão débeis que mal têm o poder de verificar o que nos rodeia. Tudo é mistério. Pense na música, essa arte divina, essa arte que nos arrebenta a alma, que a transporta, que a embriaga, que a enlouquece. E que ela é então? O que ela é? Nada. Você me compreende? Ouça. Dois corpos se chocam. O ar vibra. Essas vibrações são mais ou menos numerosas, mais ou menos rápidas, mais ou menos fortes, segundo a natureza do choque. Agora, nós temos no ouvido uma pequena membrana que recebe essas vibrações do ar e as transmite ao cérebro em forma de som. Imagine que um copo de água se transforme em vinho em sua boca. O tímpano realiza essa incrível metamorfose, esse surpreendente milagre de transformar o movimento em som. E isso é tudo. A música, essa arte complexa e misteriosa, exata como a álgebra e vaga como um sonho, essa arte feita de matemáticas vibrações, resulta, portanto, da estranha propriedade de uma membrana. Se não existisse essa membrana, o som também não existiria, porque ele em si não passa de uma vibração. Sem o ouvido, se tornaria ele em música? Não. Pois bem, nós somos rodeados de coisas que jamais percebemos, porque nos faltam os órgãos necessários que nos fazem e que nos revelam essas coisas. O magnetismo pode ser uma dessas coisas, talvez. Nós não podemos não pressentir-lhe o poder. Mal tentamos timidamente sentir a proximidade dos espíritos sem poder explicar esse novo segredo da natureza, porque não possuímos o instrumento revelador. Quanto a mim, sou dotado de um poder espantoso. Se haver outro ser encerrado em mim, que deseja sem cessar evadir-se, agir a minha revelia, um ser que se move, que me rói, que me possui. Quem é? Quem é ele? Nada sei, mas somos dois em meu pobre corpo, e é ele o outro, que frequentemente é o mais forte, como acontece esta noite. Basta-me apenas olhar para as pessoas para adormecê-las, como se lhes ministrasse o ópio. Basta-me estender as mãos para produzir coisas horríveis. Você quer saber? Sim. Você quer saber? Meu poder estende-se não só sobre os homens, mas também sobre os animais e mesmo sobre os objetos. E isso me atormenta e me apavora. Quantas vezes me assaltou o desejo de vazar os olhos e decepar as mãos? Mas eu quero que você saiba de tudo. Venha, eu vou te mostrar. Não sobre criaturas humanas, que isso todos sabem fazer, vê-se em toda parte, mas sobre um animal. Chame Mirza. Ele caminhava a passos largos, feito um alucinado, e suas mãos saíram dos bolsos.
Elas surgiram assustadoras como se ele houvesse desnudado 2 espadas. Eu lhe obedecia maquinalmente, subjugado, vibrando de terror, mas devorado por uma espécie de desejo impetuoso de ver e de saber. Abri a porta e assobiei para minha cadela, que dormia no vestíbulo. Ouvi-lhe logo os raspar das unhas junto às escadas, e ela surgiu alegre, balançando o rabo. Em seguida, fiz-lhe sinal para deitar-se numa poltrona. Ela obedeceu e Jacques começou a olhar para ela, afagando-a. A princípio, a cadela parecia inquieta. Estremecia, virava a cabeça, a fim de evitar o olhar fixo do homem, tomada de um medo sempre crescente. De repente, principiou a tremer como tremem os cães. Todo seu corpo palpitava, sacudido de longos arrepios, e quis fugir dali. Mas Jacques pousou a mão sobre o crânio do animal, que emitiu, ao ser tocado, um desses longos uivos que se ouvem à noite pelos campos. Sentei-me também assustado, estarrecido, tonto, como se estivesse enjoado a bordo de um barco em um mar agitado. Eu vi os móveis caindo, mover-se pelas paredes e gaguejei. Chega, Jacques, chega. Mas ele não mais me escutava. Olhava para Mirza com um olhar fixo, contínuo e assustador. Ela cerrou os olhos enquanto deixava tombar a cabeça como se houvesse adormecido. Jacques olhou para mim. Está feito. Agora você já viu. E, atirando seu lenço para o outro lado do quarto, gritou. Traga o lenço. O animal, então, se levantou e, tropeçando, cambaleando como se estivesse cego, mexeu suas patas a custo, como os paralíticos fazem com suas pernas. Seguiu na direção do lenço, que parecia uma mancha branca no chão. Ela tentou várias vezes pegá-lo na boca, mas mordia aos lados sem atingi-lo, como se não o visse. Afinal, alcançou e voltou para o nosso lado, sempre parecendo um cão preso no sonambulismo. Era um espetáculo horrível de se ver. Jacques ordenou. Deite-se. Ela deitou-se. Então ele lhe tocou a testa e disse. Uma lebre, pega. E o animal, sempre de lado, tentou correr movendo-se como se estivesse dormindo e emitiu sem abrir muito a goela pequenos latidos ventrílocos. Jacques parecia até enlouquecido. O suor jorrava-lhe na testa e gritou. Morda seu patrão, morda! A cadela teve 2 ou 3 terríveis sobressaltos. Eu teria jurado que ela estava resistindo à ordem, que relutava. Ele repetiu, morda agora! Então, levantando-se, a cadela veio para o meu lado e eu recuei para junto da parede, fremindo de medo, o pé levantado para repeli-la. Mas Jacques ordenou. Aqui, depressa! Ela obedeceu-lhe. Então, com suas mãos enormes, ele pôs-se a esfregar a cabeça do animal, parecendo desembaraçá-lo das invisíveis lianas. Mirza reabriu os olhos. Pronto, está acabado, disse Jacques. Não ousei sequer tocá-la e exultei-a até a porta, por onde saiu. Caminhava lentamente, insegura, esgotada, e ouvi suas unhas novamente arranharem o chão. Jacques dirigiu-se a mim novamente. E isso não é tudo. O que mais me espanta, eis aqui, tome. Os objetos me obedecem também. Ele tinha posto sobre a mesa uma espécie de corta-papel, de que me servia para cortar as páginas dos livros. Estendeu a mão para o objeto, que parecia rastejar, aproximando-se lentamente, e de súbito eu vi, sim, o corta-papel estremecer, depois agitar-se e deslizar-se suavemente, sozinho, sobre a madeira rumo à mão que o aguardava, colocando-se-lhe entre os dedos. Pus-me a gritar de terror. Também acreditei
ter enlouquecido, mas o agudo de minha voz logo me acalmou. Jacques recomeçou. Todos os objetos vêm assim à minha ordem. É por isso que oculto as mãos. Que era isso? Magnetismo, eletricidade, imã? Eu já não sei mais nada, porém isso é horrível. E compreende você também porque é horrível? Quando estou só assim que me encontro só, eu não posso impedir-me de atrair tudo quanto me rodeia. E passo dias inteiros mudando as coisas de lugar, não deixando nunca de experimentar esse abominável poder, como para verificar se ele não me deixou. Ele havia metido de novo suas enormes mãos nos bolsos e olhava para as trevas além da vidraça. Um pequeno ruído, um leve movimento pareceu sacudir a folhagem por entre o arvoredo. Era a chuva que começava a cair. Murmurei. É espantoso. Ele acrescentou. É horrível. O estrondo percorreu a folhagem, semelhante a uma rajada de vento. Era o aguaceiro, a pancada d'água. Chovia torrencialmente. Jacques começou a respirar a plenos pulmões, soerguendo o tórax. Deixe-me, disse. A chuva vai me acalmar. Neste momento eu desejo ficar só.